Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Pumpcast. Estamos em mais um episódio. Hoje eu tenho dois convidados, tá? Eles que são daqui de Teresina, tá? Quer dizer, um só é de Teresina, a outra é Pernambuco, Pernambucana. pernambucana. Eu tô aqui com o meu parfite, tá? Lucas Mozinho e Duda Falcão. Sejam bem-vindos ao Pumpcast, tá? Obrigado. É uma honra ter vocês aqui, né? Como eu falo, sempre eu trago referências do cenário do Piauí. E vocês dois, né, são referências da medicina esportiva e é um prazer vocês estar aqui hoje. Eu queria que vocês se apresentassem, tá? Vou começar pelo Mozinho, tá? Pode fazer a tua apresentação, Mozinho. Fala aí Bom, um boa tarde, pouquinho. galera. Primeiramente é um prazer estar aqui. Foi uma honra receber esse convite, participar do podcast, um projeto muito bacana. Eu tenho certeza que vai crescer muito, tem muito a agregar aqui para o esporte, para a área esportiva, fisiculturismo piauiense. Então, como o show falou, sou Lucas Mouzinho, tenho 29 anos, atualmente estou morando em Recife, mas sou daqui de Teresina. Sou médico, né? Terminei minha residência, estou terminando aqui de ortopedia, lá em Recife. E a gente fez uma pós-graduação em neurologia esportiva. Atualmente, eu participei já de competições de fisiculturismo, desde 2015, quando eu iniciei. Uhum. Mas estou parado já há 4 anos. Mas assim, sigo na rotina como se tivesse É um atleta, continuado. né? Não deixa de ser atleta. É, justamente. Amo muito esse esporte, esse meio. E sempre que eu posso, estou acompanhando. E a Duda. Pra quem não me conhece, primeiramente segue a gente nas redes sociais, né? O meu Instagram é o meu Parfit, é um Instagram nosso, né? Hoje eu que comando por lá, mas não deixa de ser nosso. E que foi um projeto que começamos aqui em Teresina e foi muito bem abraçado pelo público. Até hoje a gente é conhecido como meu Parfit e vamos ser para sempre, se Deus quiser. E enfim, meu nome é Duda Falcão. Eu sou médica, também atuo na área de nutrologia esportiva com o público feminino, né? Eu faço. é, a minha especialidade realmente é voltada para a nutrologia feminina. Hoje eu só atendo mulheres e mais voltado realmente para o lado esportivo, emagrecimento, performance. E também estou morando em Recife atualmente, mas a gente é daqui, de casa. Então a gente está mensalmente aqui em Teresina, com o consultório lá no Instituto Meta. E é isso. Já competiu também? Já competi em 2018, duas vezes no estreante aqui no Piauí, no estadual, fiquei em segunda colocação nos dois. Ah, tu competiu duas vezes, né? Achei Competi que duas tivesse vezes. competido só Não, no, estreiei e Foi. fui pro Estreia. estadual. no mesma, na No mesma. mesmo Eu lembro ano. que foi a mesma Foi, junto com a competição da Bruninha. Bruna. Foi. A gente competiu juntos nesse estadual. Foi. Eu subi e ela subiu também. Foi. Mas. E a história de vocês no fisiculturismo? Como que começou assim a ideia de treinar, né? Pelo Assim. menos. Então, eu comecei, acho que quando eu fazia segundo ano, assim, não lembro mais nem o ano, 2009, se não me engano. Comecei a treinar, porque eu sempre fui muito magro. Então, a minha estrutura, eu sempre fui muito alto e magro. E aí, aquilo me incomodava, sentia falta de Mas foi querer por ganhar bullying, alguma coisa ou peso. não? Não, nunca sofri bullying, assim, por ser magro, não. Foi mais mesmo, eu comecei a Questão de ver. autoestima. Autobullying. Comecei, comecei a ver os amigos treinando, começando a ficar com o braço mais forte, mas também queria, né? Aí comecei a entrar, não sabia nada. Sempre fiz muita coisa sozinho nessa época, até porque não tinha muito como investir. Qual E idade tu aí, tinha, sabe? acho que comecei com 15, 16 anos. Eu treinava naquela academia, não sei se tu lembra, lá da Federal. Tinha uma academia lá no setor esportivo. Ah, sim. E aí eu comecei a treinar lá, que era perto da minha casa, ia a pé, voltava a pé. E foi quando eu comecei. Aí segui, né, fui começando a gostar, fui começando a estudar mais. E o marco, assim, de tudo foi quando eu saí dessa academia e fui para Biotraining. Que Hum, lá na Biotraining era onde tinha todas as referências aqui sim, de sim. Teresina, do Piauí, de fisiculturismo, né? Tinha muitos atletas que competiam lá. E então comecei a conhecer mais esse mundo, comecei a ver como eles treinavam, como eram essas competições. Isso já bem tempo depois, né? E isso foi tempo depois, já depois de mais de 5 6 anos depois. Entendi. E aí foi quando eu comecei a ver esse mundo do fisiculturismo. E aí, a um convite do Vicente, foi quando eu me deu aquele E aí, estalo. atleta, tudo bom? E aí, Vamos competir? Tá com a pele quer fina? competir? E você, Duda, começou a. Já treinava há muito tempo também ou não? Eu já fui totalmente diferente. Assim, eu sempre fui acima do meu peso, sempre fui gordinha. E
quando ainda pré-adolescente, eu acho que eu tinha uns 12 anos, que sofri bullying, passei por todo aquele processo, né? Aí pesou na minha cabeça, meus pais sempre treinavam, sempre foram pra academia, e aí meu pai foi que falou, vou levar você pra academia comigo. E aí eu ia treinar com meu pai, sabe? Meu pai Mas tu treinava. ia na obrigação ou não? No começo, meio que sim, né? No começo ele me chamou, não, você é fortinha, você vai treinar e tal. Na E verdade, o que acontecia é porque Duda, como ela era gordinha, ela comia muito eu nessa comia, época. comia muito. Então, como ela comia muito, ela tinha que gastar mais. Aí o pai dela Aham. levava ela, tipo assim, ó, já que tu vai comer muito, então também vai treinar. É porque meu processo de emagrecimento, eu acho que, assim, muitas mulheres já passaram por isso, assim. Quando a gente é desinformada, eu também muito nova. Então, pra mim, emagrecer era ficar sem comer. Então, eu comecei a fazer umas dietas bem loucas, assim, sabe? De, tipo, de ficar noiada, de pesquisar se água tinha caloria. Começou a Eu maçã. comecei maçã, comecei a ficar doidona. E aí eu perdi muito peso, fiquei bem magra, tava adoecida, fiquei pré-diabética. Então meus pais começaram a se preocupar e minha mãe começou, não, você vai comer, porque eu não comia mais nada. Eu ficava totalmente sem me alimentar para emagrecer, e já Tava tipo ficando. com anorexia ou não? Não, não cheguei a fazer um quadro de anorexia, mas eu tinha um distúrbio de Autoimagem de. autoimagem já instalado. E também não cheguei a fazer bulimia nem anorexia, mas eu fiz uma pré-diabetes e eu já estava bem consumida. E minha mãe ficou preocupada, se atinou a tempo, né? E não, Duda, você vai comer. E tinha muito aquela coisa de me botar na mesa, eu só podia sair da mesa se eu comesse. Aí meu pai meio que se atinou a isso, ó, você vai pra academia porque quem vai pra academia pode comer. Você pode comer pão, você pode. Opa, então eu quero ir pra academia com você. Aí eu fui pra lá e realmente eu Treinou, chegava. comeu, treinou, comeu. É. É, exato. Aí ele meio que colocou isso na minha cabeça e assim, também pela minha genética, eu comecei a ficar forte, né? Eu comecei com uns Começou a 13 anos, mas eu desenvolver era bem a musculatura, né? muito. Aí nessa época foi quando eu realmente vi a importância do esporte, assim, Entrou pro entendi que quando handball. eu. Eu só ouvi que vocês não estavam tomando energético. E eu trouxe aqui pra vocês da Integral, tá? Vocês conhecem, não sei se vocês Que conhecem o massa. Booster, tá? Massa. Top, zero açúcar, gosto. Pode continuar aí, ó. Sim, então aí foi nessa época que eu realmente entendi que para mim o esporte era um escape perfeito para juntar o que eu gostava, que era de me movimentar, de praticar atividade física e poder comer também. Então aí eu comecei a jogar bola, joguei handball, assim, a adolescência toda, até na faculdade, e fiz tudo, capoeira, dança, gostava de esporte. E aí foi nisso que, mas assim, fisiculturismo, zero. Eu não sabia que existia fisiculturismo. Tu conheceu o Zero. fisiculturismo depois que conheceu o O Lucas? Lucas foi. E como vocês se conheceram? Não foi na Não academia. foi na academia, como todo mundo. Eu já contei essa história. Eu falo no Instagram que eu acho que eu tenho uma frustração de não ter conhecido o Lucas na academia, porque é o que todo mundo espera, né? Mas a gente se conheceu Para na. revezar. Foi. A gente se conheceu assim na farra mesmo. Os dois estavam. A gente tava bem desligado dessa. Eu lembro de vocês A gente se conheceu em um na evento que farra, na teve. gandaia. Foi um evento que reuniu todos os Abá. atletas lá onde era o 309. Eu acho que na época era Pink e Uhum. Elefante. Sim, Eu acho pronto. que ali foi a primeira vez que eu vi vocês dois juntos. Foi bem no começo ali. Foi. Aí foi No assim, começo. na época que eu conheci o Lucas também já tava meio deixando o fisiculturismo de lá, tava focado em outras coisas, tava na faculdade, a gente se conheceu na farra. E só que assim, eu já tinha um histórico que gostava de musculação, ele já tinha um histórico de atleta que eu ainda não conhecia. E quando a gente começou a se encontrar, ele começou a falar: Não, eu já competi e tal. E eu, "Oxe, competi o quê? Fisiculturismo. O que é isso?" Aí me mostrou. E eu, cara, e por que é que tu não volta? Tu parou por quê? Aí eu acho que eu vim trazendo esse estalo pra ele de novo e ele começou a se envolver. E foi bem nessa época que teve esse evento, que Sim. foi o meu primeiro contato, que eu conheci a Com a galera. Conheci o galera. Pedro, conheci o Brado, conheci. Foi, já Aí eu todo fiquei, mundo. eu entendi o que era aquilo ali, né? Aí ele também decidiu, rapaz, eu vou voltar a competir. Aí começou a se preparar, bem na época que a gente se Aí conheceu. quando eu conheci Duda, ela não tomava nem whey, nem creatina, não tomava nada. Não sabia muito Não sobre sabia nutrição nada sobre esportiva antes. isso. Nada. Entendi. Bem, Deixa eu ver aqui o que que eu separei aqui pra vocês de pergunta. A tua última competição tu falou que foi 2018? Foi só no estadual, 2018. O estreante estadual foi tudo no mesmo Uhum, ano, né? E mesmo a tua ano. última competição, Lucas? também. Foi em 2018. 2018. Eu Brasileiro, né? competi, foi o brasileiro. Competi estadual, depois competi o brasileiro também. Tu ainda pretende competir, né? Tá Pretendo. só no físico aí pronto, né? Semi-pronto, né? Só esperando Tô a esperando a hora. oportunidade certa. Agora eu vou tentar fazer um off aí, esse primeiro período, esse primeiro semestre, para competir algum regional, porque eu não competi com
já tem 4 anos que eu não participo de nenhuma competição. Então, eu preciso de uma classificação se eu quiser competir em algum nacional. Então, pretendo competir ainda um regional e segundo semestre algum Duda, nacional. sem pretensão nenhuma no esporte, né? Agora não, mas quero voltar a competir. Mas Não, assim, não. quero fazer um plano bem feito Aham. e fazer um Não plano exclui a oportunidade de um dia voltar, né? de Mas jeito também não nenhum. tem Gosto esse. demais. Agora sim, pessoal, pro Lucas, né? Como ele é médico, né? Eu não sei se isso facilita pra ti ou não, mas a rotina de um médico, creio que seja uma rotina bem organizada, né? E o esporte ele possibilita isso, né? A organização, né? Muito. Então, quando eu retornei agora a competir, eu me organizei de uma forma que, né? E eu vejo que às vezes para nossa rotina que é mais corrida, às vezes facilita um pouco, né, o horário de refeição, né? Mas para manter esse físico, né, em meio a toda essa turbulência que deve ser tua rotina, né, é de aplaudir, né? Porque é um físico Obrigado, totalmente diferenciado. obrigado. E realmente quando a gente fala assim, tá pronto, é questão de desidratar mesmo e subir, né? É, assim, é muito importante isso que tu falou, porque a minha personalidade hoje, a minha rotina, como eu sou organizado, como eu sou metódico, o Duda até não gosta disso. Como eu sou disciplinado, foi o esporte que me deu isso. Desde quando eu comecei a competir em 2015. Então, quem é atleta sabe que tem Ah, que se ser não tudo tiver, regrado, você abre mão de muita coisa. Então, isso facilitou demais também para eu conseguir conciliar minha rotina de residência, treinar, fazer dieta. uma dúvida que eu tenho, né? Que ontem eu acompanhei parte do podcast de vocês, vou finalizar hoje, né? Ontem eu assisti 1 hora, hoje de manhã eu assisti mais 1 hora, hoje eu finalizo. E eu tenho uma dúvida se vocês dois trabalham juntos, atendem no mesmo consultório, em dupla, ou não. Não. Hoje a gente trabalha, assim como eu lhe falei no começo, eu atendo apenas o público feminino e Lucas atende misto e a gente faz o consultório separado. Mas a gente tem muito casal que a gente faz acompanhamento mútuo, assim, ele acompanha o homem, eu acompanho a Aham, mulher e a gente tem realmente um projeto, né, para o próximo ano para começar os acompanhamentos em em dupla, dupla, entendi. fazendo Fazer o exatamente isso, casal. porque eu acho que a gente tem essa dinâmica começou a aparecer com muita frequência no consultório e é um gatilho muito massa quando vem um casal ser atendido por nós dois, porque, tipo, vai estar na mesma casa, os dois vão estar com Vamos se ajudar, vão né? se ajudar, né? Vão ter um compromisso ali, os dois estão envolvidos em um processo, mesmo que cada um com suas particularidades, mas ajuda demais. Então a gente teve muita resposta positiva de casais que a gente acompanhou e a gente quer fazer um projeto voltado para casal. Show. É, trazendo mais agora aqui para o contexto, né, das dúvidas que a gente tem, né? Tanto eu que sou profissional da área, né, que trabalho muito com pessoas que buscam o que também os pacientes de vocês buscam, né? Eu trabalho também com esse nicho, que é hipertrofia e emagrecimento, né? E acho que uma das dúvidas que muitos dos meus alunos têm é de como é que faz a utilização de hormônio, né? Qual que é a orientação correta que ele deve ter para poder, né, fazer, ou se, tipo, realmente é necessário fazer a utilização, né? Para ele ter uma resposta melhor em relação à estética corporal. É, hoje em dia está muito comum no nosso consultório, né? Tanto da minha parte quanto da parte de Duda, essa questão da utilização de hormônio na finalidade estética. Eu não condeno, não condeno. Tem muita gente, tem muito médico que condena. Eu não condeno, porque se a pessoa ela botou na cabeça que ela quer utilizar o hormônio com essa finalidade, ela vai utilizar, independente do médico dizer para ela sim ou não. Então, o que eu trabalho muito no meu consultório? É a conscientização dos riscos, dos Sim, colaterais que a pessoa pode ter, de um limite. Ó, beleza, você quer utilizar, certo, mas para você utilizar, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa ter uma boa dieta, a gente precisa ter um treino muito bom. Para você ter essa resposta que você quer, você precisa disso. Você não pode só tomar hormônio e ficar parado. Então, eu trabalho muito no meu consultório hoje em dia essa conscientização. É lógico que eu não saio prescrevendo hormônio para qualquer pessoa. Nunca, hormônio não é para qualquer um, não é para quem quer, né? entendi. Se a pessoa ela tiver com um treinamento muito bom, tiver uma dieta boa, a gente perceber que ela tem uma evolução muito boa na academia, Ela tá no timing ela tá, também, né? se ela tiver num É porque time, as ela vai pessoas ter uma elas boa acreditam que resposta, existe né? uma pílula mágica, né? É, Elas veem o resultado de alguém
E aí acha que aquilo ali é fruto de o uso de alguma coisa que deixou a pessoa daquele jeito. Sim. Não acredita que é fruto do esforço da pessoa. Então ela acha que o caminho mais fácil seja fazer a utilização de alguma coisa que vai dar resultado para ela, e não é assim que funciona, né? Não é bem É. assim. Às É, vezes, se a pessoa aproveitar o potencial máximo dela somente com o treino e com a dieta, coisa que ela nunca fez, né? que eu nunca fiz. A maioria Aí nunca já fez. vai ter uma boa resposta, né? A maioria. Vocês fazem isso, tipo assim, sei lá, chega um cara que já tem essa visão meio distorcida, né, sobre a utilização de Sim, hormônio, aí tentar pelo menos colocar primeiro ele no eixo para depois. totalmente. Dessa vez mesmo agora eu recebi muitos pacientes que já fizeram protocolos hormonais com outros médicos e vieram para mim agora e tipo, chegaram para mim todo zoado. Sim, Lá em sim, cima sim. de 25%, 26%. Cara, eu não vou te prescrever hormônio agora. Tu não tá no ponto. A gente precisa primeiro te organizar. Tu precisa se organizar com treino, com dieta, para tu até ter uma boa resposta hormonal. O cara com BF de 26%, ele vai utilizar uma testa. Primeiro que a testa dele, a maioria vai se converter em estradiol por conta da aromatase que vai estar em alta ali, intensidade de pouso dele. Então, Existe mas uma dúvida minha, existe um grau assim de percentual de gordura máximo para a pessoa fazer a utilização de hormônio? Ideal, não sei. assim, eu não gosto de trabalhar com quem tem pelo menos homem, pelo menos uns 17, 18% para mim é o máximo. 17, 18, Tem que ser daí para baixo. entendi. Para mim, o ideal seria uns 15. Quanto menor o percentual de gordura, Bem melhor a melhor. resposta Com hormonal, né? certeza. Com certeza. Pra Para mim, a sim. mulher, Duda, qual que é a. Eu costumo, assim, falar que eu mais tiro hormônio do que boto hormônio, assim, sabe? Eu também tenho recebido muita menina que já fez uso. O que é que acontece, Show? Que eu vejo muito. Por que é importante ter médicos que entendam de hormônio, que entendam de ciclo, que entendam de esteroides e que falem sobre isso, esclareçam o paciente. As pessoas usam. Sim. Ponto. Ele existe, ele tá aí. E assim, qual vai ser a referência dessa pessoa que quer fazer uso? Se ela não tiver um profissional ali capacitado que entenda e que consiga, mais do que indicar, mas saber a hora de usar, saber a hora de tirar, saber a hora Controlar os de controlar os colaterais. colaterais, né? Que é uma das coisas mais importantes. Então, tudo que o paciente vai ter, eu preciso saber tratar. Uhum. Tudo que ele pode acontecer, eu preciso saber identificar e tratar. Então, se não tiver profissionais da área médica que conheçam, que entendam, que falem sobre o assunto de uma maneira clara, as pessoas vão buscar outras referências. E muitas vezes, pessoas que não estão capacitadas, Ah, habilitadas, não estou falando de pessoas que não entendem, que a maioria entende, mas são públicos diferentes. Então, vai terminar buscando na internet, ou então com o o que eu cara do vejo, Instagram, o sabe? que eu vejo também, né? Assim, eu trazendo mais para. Eu posso afirmar isso porque são clientes meus de personal trainer, né? Que fazem acompanhamento com, né? Eu falo assim, não é nem falando mal, mas eu digo a má orientação de profissionais, né? Sim. Porque assim como vocês são pessoas que não têm só conhecimento teórico, né? Mas tem muita prática, né? Muita prática, eu não digo da utilização de hormônio, mas prática Da de quem vivência, né? treina, né? De quem faz dieta, né? Mas eu vejo que tem profissionais que é, acabam com a saúde da pessoa, sabe? Tipo assim, conhecimentos que são totalmente ultrapassados, né? Por exemplo, a dieta do HCG. Meu Deus. Eu vejo que já peguei um paciente, um cliente meu, e tá, o cara tava quase assim, sabe? Ele ia pra academia fazer cardio, já todo mundo olhava pra cara dele que ele não tava Não saudável, né? tava saudável. Hum. Comendo 500 calorias ao dia, né? E um protocolo que não tem sentido Pois nenhum, é, né? Então, entendeu? assim, eu recebo também muitas pacientes e que, inclusive, chegam, assim, com uma ideia bem distorcida. Não, mas eu fiz e eu perdi tantos. Mas você não perdeu por conta do HCG. Ah, Perdeu porque estava fazendo uma dieta de 800 calorias. E não perde de forma Não, saudável, não não. não perde de perde de forma forma saudável. saudável. Então, assim, existem uns protocolos bem zoados aí e eu sou bem contra. Para a mulher, eu acho que o equilíbrio hormonal feminino é muito refinado, é muito importante que a mulher não androgenize, né? Que ela não tenha efeitos colaterais virilizantes. Isso pesa muito. É claro que tem mulheres e mulheres. Existem mulheres que ficam mais incomodadas, mulheres ficam menos incomodadas, mas são mulheres. Então, o balanço hormonal feminino é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. O uso de esteroides anabolizantes em mulheres tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela e escolhendo bem essa mulher. Realmente, mulheres com BF mais alto,
e que tem uma pretensão de ter um shape mais atlético, eu costumo realmente primeiro emagrecer essa mulher, explicar todo o processo. Eu falo muito no meu consultório. Ser magro, ter um shape atlético é um processo ativo. As pessoas hoje querem tomar um negócio e ficar forte. E esquecem que é um processo ativo. Como é que você vai ter um shape atlético se você não faz atividade física? Não faz nenhum sentido. É incompatível com a tua rotina, Tem né? muito imediatismo. Então, assim, quer ser forte, você tem que ir todo dia pra academia. É isso. Se não fosse assim, eu não ia também. E em relação à terapia de reposição hormonal, né, que hoje a gente fala muito também. Uhum. Em qual situação o paciente ele deve buscar acompanhamento médico, né, para repor? Fazer essa reposição, né? É uma dúvida muito grande que o pessoal tem em relação à terapia de reposição. Na verdade, a dúvida maior é porque muita gente não sabe nem o conceito do que seria uma terapia de reposição. Acha que por utilizar um hormônio em baixa dose é uma TRT. E não é bem assim, né? TRT é porque a pessoa está com a deficiência de um hormônio e a gente está repondo. Então, quando o paciente ele começa a apresentar alguns sintomas de hipogonadismo, como irritabilidade, baixa libido, baixa disposição, sem motivação, diminuição de ereção matinal, começa a perder massa muscular, começa a perder sua densidade Isso mineral óssea, independe da idade, né? depende da idade. Lógico que quanto mais avançado, mais os A partir de sintomas. 40 anos é fisiológico. O Uhum. homem começa a diminuir sua produção de testosterona. Então, muitos pacientes depois da idade, alguns apresentam mesmo sintomas de hipogonadismo, começa a ficar um pouco mais depressivo. E aí sim, aí está indicado a reposição. E a reposição ela pode ser feita de várias formas. Pode ser feita de forma intramuscular, pode ser feita de forma transdérmica, com gel, de implantes hormonais. Os mais utilizados hoje no mercado. Os mais utilizados são o gel mais comum, né, que tem. Uhum. Só que a adesão ao gel não é tão grande, né? Pelo menos na minha prática não é tão grande. Então a gente esquece de passar o gel, não gosta daquele incômodo. Tem a injeção também, né? Intramuscular, que a gente tem na farmácia, a gente tem Homos, Deposterone, Lido. Mas e para quem não gosta de injeção, também tem os pellets, né? Que são os implantes hormonais subcutâneos. São colocados subdérmicos e ficam aí durante 6 meses. Hoje, assim, pensando em comodidade e em segurança mesmo, assim, de você saber que aquilo está sendo administrado, que aquilo está tendo circulação diária, né? Eu elegeria os pellets como a principal via, pensando na comodidade do paciente e na adesão também. Eu fiquei na dúvida de como que é feito como A que é colocação do implantado. implante, né? Quer falar? Falar também. É bem tranquilo, assim. O pessoal chama Bem de rápido. chip, né? Porque o pessoal circula muito essa história do chip da beleza, mas os chips são os pellets, que podem ser de várias substâncias. A gente tem pellet hoje É de. só uma via de É uma administração. via de administração. Isso aí, esse Ele é implante pellet hormonal. porque ele é feito. Eles concentram o hormônio em um pequeno pelletzinho, que parece uma cápsula. Uhum. E ele é colocado subdérmico no tecido celular subcutâneo para que ele realmente tenha uma absorção lenta. Então, o pellet dura de 6 a 8 meses é, e ele é absorvido diariamente, Lentamente. assim, de forma contínua. Mas aí como que faz? Faz tipo um cortezinho? A gente faz um cortezinho de 3 milímetros, que é o tamanho do trocáter, que é o trocáter é como se fosse um canudo Um metálico, canudo assim. metálico que a gente A coloca no gente, implante. você coloca debaixo da pele esse canudo, como criando um túnel debaixo da pele, a gente bota o pellet e fecha. Geralmente é o quê? É glúteo? Geralmente fica aqui na linha da. Na mulher, eu gosto de colocar na linha do biquíni mesmo. Eu aproveito a Ah, tá. marquinha, o local onde ela geralmente bota, Porque porque como fica um fica. pontinho, Entendi. aí pra gente não ter esse transtorno de. Mas é muito pequeno, não dá nem pra ver. É um meio contraceptivo feminino? Também, a gente tem o pellet contraceptivo, né? O implante contraceptivo, Hum, que é o Implanon, que é um pellet de levonorgestrel. Já o Implanon é um implante não absorvível. É um Ele pouco é maior, um né? pouco maior, ele tem 4 centímetros, mas ele é bem mais fininho. Parece realmente um palitinho de picolé, bem maleável. Ele é feito de silicone, o mesmo silicone das próteses mamárias. Então, totalmente compatível com. É hipoalergênico. E dentro desse canudinho tem o hormônio que é o levonorgestrel. O Implanon ele dura 3 anos. Ele não dura 6 meses, porque como ele é maior, ele tem uma dose que dura aí 3 anos. Acredito que nos próximos anos vão
aumentar esse prazo do Implanon, porque ele já vem mostrando segurança além dos 3 anos que ele indica em bula. Quando a gente fala do chip da beleza, remete muito ao público feminino. Mas não é só pro público feminino, não, né? Isso. O público masculino também, muita gente tem essa dúvida de que o implante hormonal ele pode me dar uma dose suprafisiológica, que com isso eu posso me beneficiar de efeito estético? Sim, eu posso fazer implantes hormonais de testosterona. Entendi. Aí, dependendo da quantidade, pode bater em torno de 1.500 a 2.000 durante 6 meses. Eu acho que eu escutei em alguma parte do podcast de vocês falando que pode ser administrado qualquer tipo de medicação, né? Tem muitas, hoje em dia a gente tem muitas. A gente tem oxandrolona, estanozolol, metformina, anastrozol, Tadalafil, tadalafil, testosterona, gestrinona, tem muitas. Entendi. estradiol, progesterona. Eu acho assim que eu tava comentando com os meninos ontem, a via transdérmica é uma via que vai ser cada vez mais abordada e mais utilizada. Assim, se a gente for pensar essas doenças crônicas que precisam de um tratamento contínuo e que o paciente às vezes não tem, já pensou se a gente conseguir fazer um implante com um antidiabético lá, que o pessoal vai passar 1 ano com o implante controlando a glicemia. Então, é uma via de administração ideal. Não depende do paciente, dele estar lembrando ou não de tomar. Falando em contracepção, o Implanon hoje é o método mais seguro do mundo. Então, uma mulher que ainda precisa estar ali tomando, lembrando de tomar um anticoncepcional diariamente. Então, ela está sempre exposta ao risco de esquecer e de uma eventual gravidez. Então, você ter ali um método que a mulher literalmente esquece que usa alguma coisa. Ela esquece. Por mais que ele fique visível, ela consegue tocar, consegue saber que ele está ali, Porque o mas implante fica no braço. o Implanon a gente coloca aqui no braço. Então, a mulher sente, eu até gosto, porque elas se sentem mais seguras. O DIU, ela tá ali, não sabe se saiu do lugar, se sangrou, a mulher tem que fazer um ultrassom, ver se ele tá bem posicionado. O Implanon não, se tocou, tá aqui, tô protegida, 3 anos, bem sossegado. Testosterona é considerado meio contraceptivo masculino ou não? Não, Não, né? não. Isso a Não pessoa 100% seguro, não, né? não, porque assim, É muito de. por mais que aumente muito a dose suprafisiológica e iniba o seu eixo LH-FSH, não tem uma garantia de que você não está produzindo algum espermatozoide viável para Aham. fazer a concepção. Assim, se a pessoa tiver em uso de um implante hormonal de teste, a teste dela tiver 2.000, fizer um espermograma, a grande maioria dos espermatozoides vai sair no exame que não estão viáveis para fazer a fertilização. Mas pode ter algum ou outro que esteja e, consequentemente, Loteria, engravidar. né? Aí, Só basta um sobrevivente. só basta um homem usando testosterona achando que não engravida e uma mulher usando HCG achando que vai emagrecer. Acabei de ver um vídeo É o hoje combo perfeito. do Ramon Dino, né? Vai ser pai de novo e meio a preparação. Olha aí, primeira preparação para a Olímpia. E ela usando anticoncepcional. Pra ver, né? Olha aí. Como que. Por isso que eu tô falando. É, Desceu Me aí, ó. escuta, me Aí a escuta, Bruna galera, perguntou, a Bruna até meninas, perguntou garotas. assim. A Bruna perguntou assim: Oxe, mas ele não tem preparação? Eu falei assim: ele é do Acre. Ele é do Acre, a gente é mortal do Piauí. Falando sobre métodos de emagrecimento, né? Sim. Hoje o que eu vejo muito, né? Até clientes que acabam fazendo utilização é daquele. Acho que é uma medicação para diabético. Esqueci o nome agora. Ozempic. Ozempic. Ozempic, O Saxenda, que é que vocês acham da utilização? É válido ou Sim. Hoje, a Ozempic no Brasil, uma das medicações mais efetivas para perda de peso que a gente tem, né? E assim, uma medicação bem estudada, uma substância que a Ozempic nada mais é do que a semaglutida injetável. A semaglutida é um análogo de GLP-1, que é um hormônio que a gente produz. O GLP-1 é um hormônio que a gente produz em uma quantidade pequena quando a gente se alimenta e que gera a sensação de saciedade. A Ozempic tem esse hormônio sintético, 60 vezes mais potente do que o nosso de produção natural, fisiológico. Então, ele traz para o paciente aquela sensação de saciedade, ele diminui o esvaziamento gástrico, então é um paciente que come menos e se sente já saciado. É uma medicação fantástica, eu gosto demais. É para todo mundo? Com certeza não. Com certeza não. Entendeu? Mas assim, dentro do que a gente tem hoje no Brasil disponível para emagrecimento, ele é um antidiabético sim, mas ele, por mais que não seja ainda aprovado para obesidade, o Saxenda que é a liraglutida, mas nos Estados Unidos a semaglutida já é usado contra a obesidade o que eu vejo muitos, né, de clientes que fazem utilização é de relatos de enjoo, náusea, né, durante Sim. o treino. Isso tem muito.
Uma Às das vezes, principais principalmente quando mesmo. faz uma refeição próxima ao treino. Sim, porque diminui esse esvaziamento gástrico. Por Essa isso. sensação muito Eu bem. sempre falo. E aí, assim, quando o paciente também não está muito envolvido com o seu processo de emagrecimento, é um paciente que ele acha que a medicação está emagrecendo ele e às vezes ele come normal. Aí ele vai enjoar, vai vomitar. Isso acontece. É um dos efeitos colaterais que esses análogos de LP1, tanto semaglutida como a liraglutida, saxenda victosa, causam. Assim, uma coisa que eu percebo, né? É que às vezes a pessoa que faz utilização de Ozempic, ela não passa por um processo de reeducação alimentar. Sim. Então, às Principalmente se vezes, tipo for. assim, é fácil ela conseguir o resultado quando tá utilizando a medicação. Mas e na hora que suspende, Sim. né? Como Isso, é que faz para manter esse resultado? isso. O tratamento todo com o Ozempic ele tem que ser muito alinhado com a parte nutricional, É multidisciplinar, né? multidisciplinar. Porque é um paciente que o Ozempic ele vai fazer esse paciente perder peso, mas precisa de uma reeducação alimentar e precisa de um treinamento. Senão esse Uhum, paciente ele vai só perder peso e vai embora muita massa muscular. Então uhum. termina que fica aquele paciente que vai emagrecer, mas vai ficar todo flácido, vai ficar com a cara de que não está muito saudável. Então o treinamento vai ser fundamental. Então, ele precisa de uma reeducação alimentar e precisa fazer musculação mesmo, treino de resistência, pegar peso e utilizar a medicação. A, Beleza? Chegou a, na dose máxima da medicação, mantém ali por um tempo, vê, ó, beleza, a gente já perdeu o peso que a gente queria. A gente começa a fazer como se fosse um desmame. A gente não pode tirar a medicação toda de uma vez, porque uhum. senão vem um efeito rebote. Até a gente vai fazendo um desmame e percebe que aquele paciente ele mudou totalmente seus hábitos. Ele está fazendo a sua dieta, ele está fazendo o seu treinamento. Controlou, ele não tem nenhuma compulsão alimentar. Então, a gente pode tirar a medicação. Então, Entendi. precisa de Mas todo um assim, pensar processo. também que, pensando no paciente obeso, a obesidade é uma doença crônica. Isso, Então, essa assim, forma. às vezes esse paciente não tem indicação de desmame. Ele tem indicação de dose de manutenção. É, Então, é Uhum. um paciente que não vai parar de tomar. E falando na Ozempic, assim, que é uma medicação bem mais moderna, é uma medicação que é bem possível de para fazer em uso crônico mesmo. Eu já vi também a utilização, eu acho que ele é um derivado de anfetamina. Eu não lembro agora o nome, não sei se vocês... butamina, Não, não é sibutramina. Ele lembra um pouco Rivotril, não, Rivotril não. Venvance. Venvance, isso. Uhum. Tá na moda. Venvance está na moda. É, muita gente utiliza porque, na verdade, ele é uma medicação para transtornos de déficit de Sim, atenção, sim, né? sim. E aí ele melhora muito o foco. Melhora muito. Inibe o apetite, né? E, consequentemente, ele inibe o apetite. A pessoa toma ele, aí muitas pessoas estão utilizando hoje com Esquece foco de de comer. estudar. Uhum. Tá lá no foco estudando, esquece de comer. Passa o dia todo ali, vai lembrar de comer alguma coisa à noite. Então, consequentemente, ele começa a perder peso por conta disso. Mas é entre o Ozempic e o Venvance. O Ozempic se torna ainda a melhor opção Não, para Ozempic, emagrecer. com certeza. Entendi. Com certeza tem O bem mais Venvance, resultados. o Venvance tem indicação para tratamento de compulsão alimentar. Então, são indicações diferentes, assim, eu diria isso. Depende do paciente. Às vezes um paciente que tem um transtorno alimentar compulsivo diagnosticado, o Venvance cai super bem. Ele emagrece, ele melhora a compulsão e é um paciente que evolui muito em muitas coisas, assim, no relacionamento, no trabalho. Então, o Venvance cai bem para esse perfil de paciente. É um paciente que realmente está ali com sobrepeso ou obesidade instalada e que não tem muita relação com compulsão alimentar, o Ozempic seria uma opção mais acertada, Sim. né? E Entendi. é muito importante a gente diagnosticar esse paciente que tem uma compulsão alimentar. Porque se a gente não tratar essa compulsão, esse paciente ele não vai emagrecer. Sim. É um paciente que a gente tem que tratar a causa base. É um paciente que tem ansiedade, um paciente que não dorme bem, tem uma certa compulsão. Então a gente tem que tratar isso daí para conseguir emagrecer. Não é E as só pessoas às vezes não chegar sabem o que é uma não compulsão, sabe. né, alimentar. Eu sinto muito isso. Eu tenho muita paciente que chega, Duda, eu vim porque eu tô acima do meu peso e eu sou compulsiva. E eu, peraí, por que você é compulsiva? Não, porque eu gosto de comer doce à noite. Isso não é compulsão. O paciente compulsivo por comida, ele come, ele perde um pouco A a noção. noção de quantidade, de tempo e de fome. Então, é um paciente que ele come sem fome. Ele come uma coisa que não é atrativa, ele come Só para comer come por mesmo. comer. Ele Só por come uma comer. pizza que tá 5 dias na geladeira, que não tem mais sabor de nada, ele come.
ele come por comer, ele come sem fome, ele come enjoado, ele come doente. Então, o É paciente como se estivesse compulsivo. descontando alguma ansiedade, algum problema que É. ele tem Então, ele na perde comida. muito essa relação da fome com a vontade de comer. O comer é um Eu escape para tive muita muito coisa. problema, né, nessa última preparação que eu fiz agora, porque eu tenho um problema de insônia crônico, né, que ainda eu não consegui tratar. Então, eu durmo geralmente 2 horas por noite quando eu consigo dormir. Caramba. Então, tipo assim, não é o teu caso que, tipo assim, tu só tem aquele tempo pra dormir. O meu eu ainda tento dormir, mas não consigo, né? Aí eu já desisti de brigar com sono e eu ia fazer outra coisa, né? E durante a preparação toda foi assim. Só que aí quando começou a chegar já no final da preparação, né? E aí minha rotina de personal, tendo que fazer cardio, treino e tal, eu ainda tava levando super de boa. Só que quando começou a se aproximar daquela fase de depletação, que aí, tipo, a minha leptina e a minha grelina já estão, né? No espaço. Zoadas. Uhum. E aí começou a reduzir muito carboidrato, eu comecei a ter muita compulsão alimentar. Foi, Que eu desisti de competir umas 20 vezes nessa foi semana. mesmo. Porque eram compulsões assim, absurdas, velho. Eu ainda Cara, consegui chegar naquele condicionamento. é, Eu Perfeitamente. tive muita foi compulsão mesmo. mesmo de açaí, ia no açaí, aí depois, eita, não comi o suficiente, deixa eu voltar aqui no açaí. Caramba. Aí numa padaria comer pizza, sabe? Isso é compulsão alimentar, Isso né? é compulsão Isso é alimentar. É compulsão comer Tem sem fome, sentido. né? E você, não, deixa eu aproveitar aqui, já lixei, deixa eu comer logo o que eu tenho para comer. Então passei por isso nas últimas semanas, né? Tive essa, mas isso em decorrência desse quadro de insônia, né? E do agravamento que é a a, dieta. a Mais dieta restrita, né? restrita e também É. tudo que você está utilizando ali que já potencializa o quadro de insônia, né? Os hormônios, clenbuterol, né? Tudo aquilo que vai. Cara, tem um relato do Muzi, quando ele tava fazendo uma mini preparação, que ele conseguiu restringir muito o carboidrato da dieta dele. Ele relatou que às vezes ele acordava no meio da noite, Sim, ia pra geladeira, abria a geladeira, pegava o que tivesse lá na frente e começava a comer. Diz ele, uma vez ele pegou uma berinjela pra comer. Aí foi quando a esposa dele foi e viu. Ó, tem alguma coisa errada aqui, peraí, não é assim. Isso aqui já não tá ficando mais saudável. Então ele já desenvolveu uma compulsão por conta da restrição que estava muito grande, né? É uma compulsão por gatilho, né? No paciente obeso, veja, seu quadro que você, como você falou, a minha grelina, minha leptina estava zoada. No paciente obeso, a gente também tem isso. Então, teoricamente, o paciente obeso é para secretar muita grelina, né? Ele tem um tecido adiposo. Mas não, ele tem resistência aos hormônios da saciedade. O tecido adiposo em excesso torna o paciente resistente aos hormônios da saciedade. Então, por mais que ele excrete muito, ele não tem receptores para sinalizar essa saciedade. E aí, nesses pacientes, é interessante tratar essa compulsão, mas não desviar o foco que aquilo está sendo causado porque as pessoas têm uma ideia de que o tecido adiposo é um tecido morto, né? Não, é um tecido metabolicamente ativo, ele não gasta energia, mas ele secreta muito hormônio e traz também esse quadro de resistência hormonal bem importante. voltando aqui a falar do Ozempic e do Venvance, né? A custo-benefício. Quanto que sai mais ou menos um protocolo mais ou menos para um paciente que quer utilizar Cara, Ozempic? hoje em dia, acho que a cartela do Prevance sai em torno de 400 a 500 500 reais. reais. E do Ozempic, uma caneta de 1 mg que dá para um mês e meio no máximo, dependendo da dose que a gente for começar para o paciente, está em torno de 900 reais. Entendi. São medicações, assim, é importante falar, porque aí a pessoa, não, 900 reais está dentro do meu orçamento, e vai lá e compra, né? Aí começa a utilizar em casa. Então, assim, ninguém aqui tá indicando nada. A gente tá querendo falar, porque também tem pessoas que pensam que é uma coisa muito absurda. Tem gente que acha que Ozempic é insulina também, né? Ah, Sim, aquela canetinha de insulina. Não é bem assim. O Venvance, ele está presente em 3 apresentações, né? 30, 50 e 70 miligramas. Então, é uma escadinha. Geralmente, a gente começa com a dose mais baixa e aumenta. E, assim, para o paciente que tem TDAH, a gente não tem indicação direta de iniciar um Venvance de cara. A gente começa com a Ritalina, blá, blá, blá. E depois a gente evolui, até por questão de preço mesmo. Ritalina é 20 reais. O Venvance é 500. sim. Entendeu? Mas realmente é uma droga mais moderna e é uma droga superior em mecanismo de ação e o paciente realmente sente a diferença. Né? Claro que se o paciente se adapta bem à Ritalina, ele vai lá ficar feliz com a sua Ritalina bem mais barata. Mas o paciente que tem a experiência do Venvance, quando tem indicação, é um paciente que melhora muito em muita coisa. É um paciente que ele sente que ele normalizou. Porque o paciente que tem TDAH, ele tá totalmente
é, ele não tem foco, ele não. Quando a gente joga a medicação, o paciente, então, isso aqui é que é o normal. É ser Sim. normal é isso. Entendeu? Então ele melhora muito nos estudos, ele melhora no trabalho, ele melhora em casa. É fantástico o Relação tratamento interpessoal. quando tem indicação. Agora sim, trazendo uma coisa importante que tu falou, né? Ninguém tá incentivando ao uso, né? A gente está aqui para justamente passar informação, né? Uhum. E direcionar as pessoas que às vezes fazem utilização de forma indiscriminada, né? Muito. Que às vezes tem muita gente que está nos assistindo que faz a utilização, né, sem indicação médica, e isso independente da medicação, né? Uhum. Venvance ou esteroide anabolizante. Sim. Então, assim, a gente está aqui na missão de alertar justamente Sim. também essas pessoas que fazem a utilização de forma errada, né? Isso. Para quem usa hormônio de forma indiscriminada, quais são as preocupações que essa pessoa tem que ter, né? É muito importante isso que tu falou. Hoje em dia a gente tem uma banalização do uso de esteroides. Uma banalização também do uso das canetinhas de emagrecimento, né? As famosas canetinhas. Porque uma pessoa X, ela vai se consulta com o médico. Aí o médico faz um protocolo para esse paciente para emagrecer. Aí esse paciente conta para um amigo, aí o amigo copia. Sim. Aí não tem resultado, só começa a ter colateral porque acha que é só tomar a medicação. A medicação ou tomar o hormônio vai fazer o milagre. Uhum. E não é bem assim. É, eu gosto de falar que os principais colaterais que aparecem com esse uso banalizado de hormônio são os colaterais mais simples. É espinha, é queda de cabelo, oleosidade de pele. Colaterais que não vão fazer essa pessoa morrer, por exemplo. Agora, colaterais que ficam, que se essa pessoa não fizer um acompanhamento médico, ela não vai descobrir que tem, um aumento de hematócrito, um risco de ter uma trombose, um aumento, uma hipertrofia do ventrículo, do coração, uma dislipidemia, aumentar o risco cardíaco dessa pessoa, zoar o fígado. Então, evolui com Então, uma colestário, indicação é a pessoa fazer uma bateria de exame primeiro, sim, né? tem que fazer, com Pra, certeza. pra Tem que ver fazer um como que tá. acompanhamento de exames. Não dá para ficar só se olhando no espelho e dizer que tá aparecendo espinha que acha que isso é colateral. O buraco é bem mais embaixo. E o colateral maior vem com o tempo, né? Vem com o tempo. Tempo. Ah, vamos ver se tem alguma dúvida aqui na caixinha. Vocês lançaram a caixinha de perguntas? Vê aí. As minhas dúvidas que tinham realmente era do Implanon, as meninas adoram. Eu boto na caixinha do Implanon, é sempre um sucesso. Eu acho que ficou bem esclarecido. Veja aí se vocês têm mais coisa. Paciente com queda de cabelo. Quais são as medicações ou de que forma esse paciente pode controlar esses efeitos colaterais? Tá? Se for uma queda de cabelo provocada pelo uso do hormônio, diminuir primeiro a dose do hormônio. Saber se vai controlar essa queda de cabelo. Uhum. Se o paciente disser, não, não quero, quero continuar com o uso do hormônio. Tenho consciência de que vai cair meu cabelo, mas eu quero continuar usando hormônio. Beleza, então vamos tentar controlar o máximo possível. Pode ser um minoxidil, que Uhum. controla bem, via oral ou aplicação capilar, né? Uhum. Tem outras formulações para mulher? É assim, pra mulher a queda de cabelo ela tende a pesar mais. A mulher quando começa a cair o cabelo ela fica bem incomodada. Então tem mais E a relação mulher com também é muito mais sensível, né, muito mais ao hormônio. sensível e assim, o cabelo para a mulher tem uma importância maior do que, né, o homem se ele tiver lá shapeado e tiver caindo cabelo. Careca, então, Tá de boa. Mas a mulher é sempre assim, quando começa a cair ela fica bem preocupada. Então tem muito feedback mesmo em relação à dose, né? Pra ver se ela tem essa sensibilidade maior. A gente pode trocar também a droga. É algo que eu vejo que algumas meninas respondem melhor a um perfil de droga do que a outra, no caso, falando de anabolizantes, né? E já realmente é assim. Pra mim não faz muito sentido eu entrar com um protocolo pra não cair o cabelo se eu tô usando, se eu sei o que é que tá causando a queda do cabelo. Então é ajuste de dose ou troca do fármaco. Outra dúvida. Ah, existem fitoterápicos que podem melhorar a performance esportiva ou melhorar a estética sem ter que fazer utilização de hormônio? Comparando a potência, não. O hormônio sempre vai ser muito mais potente. Muito Hum. mais. Então, assim, existem muitas promessas de fitoterápicos, né? Que podem dar uma melhorada ali na Eu performance. digo assim, ó, sei lá, tem um paciente que ele chega
E ele, na cabeça dele, tem que ele não quer usar esteroide anabolizante de Aham. forma alguma, né? Sim. Ele tem essa crença de que isso vai matar ele, que não vai utilizar, mas ele quer utilizar, sei lá, alguma coisa que melhore, sei lá, a produção de testosterona dele. Existem, tipo, suplementos que possam estar melhorando alguma coisinha? Cara, sinceramente, eu não acredito Não, muito. né? Não, essa a fama de que MMA, tribos, pode dar uma aumentada na É muito testosterona. discreto. Assim, Sim. com certeza melhora a libido. Uhum. É uma das estratégias, né? Inclusive utilizada no TPC. Mas para aumento mesmo de teste, não. Sim. O que é que eu acho em relação aos fitoterápicos? Eu gosto, existem alguns fitoterápicos que eu gosto bastante e uso na minha prática. Mas para o paciente que está optando por um fitoterápico para não entrar no esteroide anabolizante, eu sempre, tipo assim, ele tá dizendo que o fitoterápico é fraco, sabe? Preciso entender um pouquinho a cabeça desse paciente, porque também existe isso, não é natural, vou usar porque é natural. E aumenta a transaminase do mesmo jeito, bagunça do mesmo jeito, interações medicamentosas mil. Às vezes um paciente que já é diabético, já Tem é muitos hipertenso. fitoterápicos nem comprovação científica tem. Então, assim, se você está usando algo, use algo que é estudado, que tem comprovação científica, que você sabe que vai ter resultado e usar de maneira adequada, acompanhada. Se for para se encher de coisa natural, cara, chá das mil ervas, nossa. E outro ponto Em- também. Lipidograma todo zoado com chá das mil ervas, 100% natural. Outro ponto desse que tu abordou. Não é nem fitoterápico, mas o que tá na moda hoje em dia é o SARMs, né? Sim, eu ia Sim. comentar sobre isso. A galera chega e diz, pô, não vou querer utilizar um esteroide, não, vou utilizar só um SARMs. Como se fosse uma coisa assim que é É tipo como se um fosse um suplemento, suplemento, né? um anabolizante mascarado, né? É, É, exato. justamente. Cara, vai inibir isso do mesmo jeito. Pode ter colaterais do mesmo jeito. Na verdade, pode ser até pior, porque muitos Mas a nem Anvisa isso já sabem. proibiu também, Já né? proibiu também. Então já sabendo que é bomba do mesmo jeito. Sabendo que é É. do mesmo jeito. Fica assim, o cara chega pra mim e diz, ó, já utilizei, mas foi só um SARMs, foi só um Ostarine, foi só um Cardarine. Eu, Cara, eu, eu tive numa palestra do João Pedro Brito, né? O da Manipulare, sim, e ele comparou o nível do eixo hormonal se recuperar de forma mais rápida em pacientes que utilizaram SARMs e em pacientes que fizeram utilização de hormônio. Uhum. Mas isso foi uma coisa que ele observou, né? Não tem comprovação sim. científica e tal, mas ele fez essa É, mas faz pontuação. sentido, porque o SARMs, ele é um modulador dos receptores. Então, faz sentido o paciente se recuperar mais rápido, porque a gente não está colocando o hormônio sintético que vai ter o feedback negativo. Por mais que ele também bloqueie o eixo por conta de sinalizar os receptores, mas não é o próprio hormônio. Sim. Então, essa recuperação mais rápida do eixo faz sentido. Mas, assim, o que a gente está comentando aqui do paciente buscar isso como se ele não quisesse, sendo que no fundo ele está querendo ter um Uhum. resultado Tá querendo minimizar. equiparado, ele está querendo minimizar, então a gente não minimiza os riscos. Certo? O paciente que faz uso, seja de SARM ou de anabolizantes, ele tem que saber o que ele está usando. Os riscos são bem parecidos. Então, para mim, faz mais sentido utilizar alguma coisa que tenha Tem uma mais comprovação. eficiência. O DEA, ele é o que exatamente? O DHA. Você utiliza nessa prática? Pode falar. Não, não, eu não utilizo muito, não. Mas ele é considerado um hormônio? Sim. Um É hormônio, né? considerado um hormônio. Na minha prática, eu também não utilizo muito. Ele já chegou a ser muito utilizado em alguns anos atrás, né? É, Já, para alguma Xernona. Ele época tem. atrás, era muito utilizado, comprimidos e tal, mas hoje em dia a gente tem coisa bem Até melhor. na indústria de suplementação era Isso, vendido na de indústria forma. era É, vendido como se fosse um um suplemento. suplemento. Mas hoje em dia a gente tem coisa muito melhor no Entendi. mercado, com Mas muito mais ele dá um resultadozinho comprovação. também a mais, né? Ou não? Eu não uso tanto em mulher, como o meu público é mais feminino, né? Por conta de efeitos colaterais mesmo. Hum. Entendeu? Mas ainda hoje, eu não sei, hoje no Uhum. mercado, como que tá a utilização. Hoje ainda é comercializado assim no mercado? Sim, Hã? sim. Também é, mas diminuiu bastante. Eu Entendi. acho que hoje. Com o avanço da medicina e da suplementação, né? As Diminuiu bastante. Eu pessoas. pego pouco, acho que quase nem peguei paciente que eu estava utilizando. As mulheres usam mais o quê? Pra melhorar a performance e melhorar a estética de Pensando hormônio. em anabolismo, assim, as principais drogas anabolizantes usadas por mulher hoje no meu consultório, né? Oxandrolona, oximetolona, nandrolona, pouca E uma coisa mais. classe de Gestrinona. virilização, tu colocaria em quais, assim?
número um, que apresenta mais risco de virilização. Era isso, eu até comentei ontem. É, para mulher, eu opto sempre assim. A gente sabe que eu falei poucas drogas aqui, né? Teoricamente, a mulher pode usar tudo, Aham. né? Só que, como você mesmo falou, as drogas elas são divididas em potencial androgênico e anabólico. Então, eu nas minhas pacientes eu não uso essas drogas mais androgênicas, né? No caso Pra mulher, de a uma melhor droga é aquela que é mais anabólica e mais menos anabólica e androgênica, menos né? A androgênica. Então, Primabolan, ela não tem comercialização gosto. de... Ela é Pra... comercializada em... Sim, Tem Ah, que a metenolona a tá. metanolona é bem fórmula aceita molecular. pelo público feminino, assim. Ela é uma droga com bom perfil para mulheres, mas com um treinamento mais avançado e que também usaria num ciclo de moderado para alto, Avançado. para avançado. Sim, sim. Mas uma droga muito boa pra mulher, que tem uma baixo poder androgênico, e é mais anabólico, é a A oxametalona. A nandrolona também. Sim. nandrolona. O estano, que é o mais É o androgênico de mais todos, né? androgênico. O estano é um irmão da oxandrolona, né? São ambos derivados de DHT, mas o estanozolol a gente vê que é uma droga mais androgênica, mas também mais lipolítica também. Acho que as mulheres têm um ganho mais seco com estano. Depende muito do perfil da paciente mesmo. Por exemplo, uma nandrolona eu prefiro usar uma paciente que tem uma carga de treino maior, uma paciente mais franzina, com BF mais baixo, é uma paciente que gosta com fazer um ciclo de nandrolona, porque é uma droga que traz um crescimento mais volumoso mesmo, assim, né? A mulher ganha um pouco Entendi. mais de retenção hídrica, ela sobe de peso na balança. Isso para algumas outras mulheres é um processo difícil e elas não Pra aceitam quem é bem. tipo uma ectomorfo, uma menina bem Para magrinha, quem é uma menina bem magrinha, que a já é gente mais quer indicado, subir de né? peso e que ela tem consciência que vai ter que ganhar ali seus 10, 15 quilos, então acho que a nandrolona seria uma opção bem, bem E, boa pra e o gente estano, usar. ele já é bem mais lipolítico do que a própria Oxan. Isso, É mais lipolítico, eu né? sinto isso. Entendi. Em relação a doses semanais ou diárias de nandrolona, Oxan e Nandrolona. estano. Acho que assim, depende de mulher para mulher mesmo, mas assim, uma dose, vamos supor, para um ciclo moderado ali, para avançado, eu acho que eu faria 25 para cada 15 dias De nandrolona. de nandrolona. Acho E que a oxametolona 5 miligramas pra 5 mulher. miligramas, dia, sim. Isso. Oxandrolona máximo de 10, 10 a 20. 10. Dependendo do nível, né? dependendo do Pensando nível. assim, mas assim, a oxandrolona, como a gente tem. Quanto mais o nível de treinamento, maior a dose, mais tolerável a dose, Isso, né? e também depende muito do feedback dessa paciente. Ninguém vai chegar com 20 miligramas de oxandrolona de cara para uma mulher. Nunca Aham. Entendeu? tentou Que nada, nunca né? teve exposição, né? Começa com Mas doses mais as baixas, meninas, vai. as meninas também têm essa dúvida de tipo, a dose maior dá mais resultado. Não é bem assim. A dose maior tem a ver com aquela paciente que tem mais maturidade, a paciente que já tem mais músculo, e a paciente que já foi exposta antes e que não teve efeitos colaterais, que teve uma boa receptividade à droga. A gente sobe com segurança. Mas para iniciar assim, não. Mas até E 20, existem pessoas que têm uma hipersensibilidade a hormônio também, né? sim, também. Tipo, 2,5 miligramas de oxã, a pessoa já começa a... Já começa a ter colateral. Anticolaterais. Com Então, esse certeza. é o perfil de Depende. pessoa que não dá pra utilizar. Não sei se que ela queira assumir os riscos desses colaterais. Entendi. Mas, Galera, eu acho que é isso, tá? Infelizmente o nosso programa tem um tempo de duração, tá? Eu passaria mais 1 hora aqui ou mais passou 2 horas Fácil. muito conversando rápido, com passou Aqui a vocês. gente conversa até amanhã, se deixar. Não, esse assunto aqui a gente vai até. Mas sempre eu finalizo com uma mensagem, né? Que eu peço para os convidados deixarem para os telespectadores aí, uma mensagem motivacional, né? Ou uma mensagem de alerta também, né? Sim, sim. Fiquem à vontade aí para falarem. Primeiramente, queria agradecer o convite, que é muito importante ter essa porta aqui para a gente abrir, esclarecer muitos assuntos que é muito polêmico hoje em dia. E que é interessante ter profissionais como você, que entende muito da teoria e da prática, abrir os olhos de muitas pessoas para esse mundo, a utilização de hormônios, porque é um tabu. É um Sim. tabu no meio médico. Muitos Também. médicos não gostam de falar sobre isso abertamente. Muitos médicos condenam o uso. E não é bem assim. Como falei, a pessoa que ela quer utilizar, ela vai utilizar independente do médico dizer para ela que vai utilizar ou não. Então, tem uma pessoa para orientar, para esclarecer os riscos e para minimizar tudo isso daí é super importante. Então, pessoal, sempre procure orientação.
sempre procure acompanhamento. O acompanhamento multidisciplinar é fundamental. Acompanhamento médico, acompanhamento com educador físico, com nutricionista. Tudo isso é muito importante para você potencializar seus resultados. Então, assim, parabenizar vocês pelo canal e dizer que a gente está Obrigado. sempre disponível para voltar. Duda, quer falar alguma coisa aí? Fala aí pra os Quero meninos aí, agradecer pro o público. convite também, né? Me senti muito honrada de estar aqui com vocês falando do que a gente gosta de falar, do que é da nossa prática, do nosso dia a dia. Falaria aqui horas e horas, eu sou mó tagarela, assim, também para falar de mulher, de hormônio, eu super adoro. Então, o que eu queria passar a mensagem aqui, assim, principalmente para as meninas, que são o meu público maior, né, e que me acompanham, já sabem mais ou menos o que eu penso, eu falo abertamente sobre o tema. Para mim, o que vale realmente é a orientação. Acho que existe, tá aí, tá circulando. Hoje a gente tá vivendo um boom muito grande do fitness, da saúde, de ter shape e tal. E no que eu puder somar para que não exista essa banalização e para as coisas sejam feitas de maneira mais consciente e de maneira mais saudável para a paciente, né? A mulher, ela pode sim ser atleta, ela pode sim ter uma performance melhorada, ela pode sim hormonizar de maneira adequada, feita com acompanhamento e com orientação e no time certo, que eu acho De que é o maneira principal, saudável, né? né? Saúde em primeiro lugar. Isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu pelo Tchau, convite. tchau. Show. Foi muito rápido.